Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Javokir Sindarov, sim meus amigos, eu não estou fazendo merchan de remédio, eu não estou fazendo merchan de aperitivo para abrir o seu apetite. Sindarov é um jogador do Uzbequistão, joga demais essa molecada, o Abdusattorov, Sindarov, tem um outro Ov que eu já agora esqueci, os caras jogam muito. E aqui, Frederic Svane, os caras estão na Copa do Mundo avançando, lutando por vaga de torneio do candidatos. Para vocês terem ideia, são poucos nomes já que estão no campeonato. A gente está indo para a etapa, para a reta final, tá? Tem bastantes dias aí, bastantes dias tá certo. Tem bastantes dias ainda pela frente e a gente vai acompanhando, tá? E vamos dar uma olhada, essa partida aqui é espetacular, Sindarov contra o Svane, que começa com o peão do rei. Temos aqui o lance E5 e depois do desenvolvimento dos cavalos, bispo C4, abertura italiana. Cavalo em F6 foi jogado D3, protege o peão central, bispo vem para C5, C3 prepara uma expansão com B4, dá a casa de C2 para o bispo se um dia precisar e também dá reforço para o peão central. Todo mundo coloca os reis em segurança e aqui D6 foi jogado. Temos o lance B4, tira esse bispo daí, o bispo se esconde, A4 ameaça ganhar o bispo e por isso o A5 não permite tamanha expansão. B5 mantém tudo fechado, cavalo vem para E7 e cavalo de bem D2 traz o cachorro para o jogo. Cavalo G6 de olho na poderosa casa de F4, D4 avança ao centro. E aqui bispo G4 foi jogado, colocando essa cravada aqui para cima do cavalo, influenciando fortemente aqui o centro. Por isso dama C2 foi jogado e agora o cavalo volta a defender o peão. Dama D7, temos o lance torre em E1, trazendo suporte também para esse peão central. Torre de A em E8, pesando e bispo em A3. Opa, coloca uma cravada aqui no peão de D6. Cavalo em F4 foi jogado, uma grande confusão está sendo colocada. E o lance jogado agora foi bispo F1. Vamos entender? Por que aqui nessa hora o cidadão não joga esse lance aqui? Esse lance não parece bom? É importante mostrar isso. É importante mostrar essa posição, porque muitos de nós faríamos esse lance. Você fala, nossa, que legal, ele não viu, ele capivarou, né? Porque agora já era, eu vou ganhar a partida. E aí o cara me solta esse, ó. E aí você chora. É assim no xadrez. Quando você pensa que tá ganhando, já é tarde demais, né? Esse lance é simplesmente genial. Por quê? Depois de rei toma, tem essa sequência com a dama chegando aqui em G4, expulsando o rei para longe do cavalo. De cara já recupera material. E com lucro, né? A posição muito boa, o rei exposto aqui, o rei completamente exposto. Claro que tem que enxergar essa linha aqui com o peão toma, vai por umas linhas maravilhosas aqui, né? Aí as pretas estão melhores aqui, é difícil encontrar isso aqui, né? Então tem que tirar o chapéu pro Sindarov não ter jogado isso e tirar o chapéu pro Svane ter visto essa linha inteira aqui, ó, com torre E5 agora. Como é que faz para parar esse ataque aí para cima do rei? Não para, né? Muito perigoso isso aqui, ó. Como é que evita isso? Não dá para evitar, bonita a posição, né? Bispo D5 e aí teria que jogar um E5 aqui, ó. Atacando aqui a dama agora. Atacando aqui a dama e aí já recupera esse material aqui também, mais o ataque aqui para cima do rei exposto, né? Aqui teria que jogar a dama E4, depois aqui das trocas torre E8. Ô Rafa, chega, você tá indo quase pro lance 90 e a gente tava no lance 15. Que tal você voltar para o mundo, para a realidade e não para a ficção científica, a linha do Steven Spielberg? Ok, vamos voltar então. Não aconteceu, portanto, o lance peão toma por conta desse maravilhoso ataque e por isso o bispo F1 foi jogado. Cara, o Sindarov jogou isso ao toque, o Svane chora aqui, né? Porque o cara preparou um negócio maravilhoso e o Sindarov fala, ó, quer saber, meu, eu vou jogar esse lance aqui porque é o mais seguro, né? Eu não vou perder tempo, não. Caraca, bispo F1, melhor lance da posição foi jogado. Será que ele conhecia isso? Alguém já jogou? Não jogaram isso, então não pode até ser preparo, né? Mas não temos referência de outros jogadores. Bispo por F3 foi jogado, cavalo por F3 e dama G4. De fato, o Svane estava pensando mesmo nesse ataque. Eu não sei se o Sindarov ficou olhando no olho dele quando ele estava calculando as linhas. E o olho às vezes entrega, viu, no presencial. Porque você olha para onde o cara tá olhando. Você olha no olho deles e fala, ele tá olhando muito aqui, ele tá vendo algum ataque aqui. É sério isso. Tem gente que põe a mão na cara no presencial para não ver. Tem gente que vai de óculos escuros. Óculos escuros não é meio, não vi, não. É exagerado. Mas
O Korchnoi lá usou no Mundial, né? Não sei o que. Karpov. Teve uma turma que usou, mas você vai em torneio presencial, não é muito comum não, o carinha chegar de óculos escuros lá. Mas pôr a mão na cara, tem gente que põe. E acontece de tudo, né? O Wanderling levanta e vai pra mesa do adversário, é sério isso. Ele sai ele joga, faz o lance, aí ele levanta, vai pra mesa do adversário e fica lá do lado do adversário, olhando pro tabuleiro, calculando. É muito doido, né? Aí o cara faz o lance, ele volta pra mesa e olha na posição dele. É muito doido. E o moleque é bom, né? Bom, cada um tem suas técnicas. A partida segue com o lance rei H1, posição perigosíssima. E aqui esse cavalo H3. Que é isso, meus amigos? Esse lance que tá ameaçando nada, né? Ele não tá ameaçando nada. Agora, tem uma armadilha. Se você capturar o cavalo, sim. Aqui, dama por cavalo, recupera o material imediatamente. E, de repente, não sei, o rei aqui ficou esquisito. Esse final aqui, essa estrutura de peões, não vai ser uma estrutura muito boa. Então, aqui, as pretas estão um pouco felizes nessa posição, né? Então, por isso, esse lance aqui, ele é um lance de efeito. Mas se você não se mexer, não fizer nada, né? O urso tá olhando pra você, não se mexe, não faz nada. Ele tá em cima da sua mesa pegando a sua comida. Fica quieto. Deixa ele pegar, não faz nada, né? Então aqui é a mesma coisa. O urso veio aqui pra cima do banquetão, todo mundo olha pro outro e fala, não se mexam. O ataque do urso maligno. Torre E3 foi jogado e agora sim, protegeu o cavalo, ameaçou capturar o urso e o urso volta pra casa de G5. E temos aqui o lance H3. E agora? A dama tem que proteger o urso. Dama H5 foi jogado e o urso se despede desse jogo. Cavalo toma, dama toma. E agora temos o lance Torre D1, trazendo mais uma proteção para o peão central. Dama G6 coloca pressão neste peão. E agora? O que vai fazer aqui? Vai jogar um F3? Será uma porcaria dessa? Não. Bispo D3 exclama foi jogado. Rafa, esse lance pendurou o peão. Olha aqui, tem 2 ataques. Não necessariamente. Porque depois de peão toma e bispo toma seria um erro por conta desta pancadela, né? Essa pancadela violentíssima, aonde as brancas vão ficar melhores aqui, né? Não tem problema que estão perdendo aqui a torre porque estão ganhando muito material em troca. Então aqui vale a pena. 2 peças, mais o rei exposto. A posição tá ótima. A par de bispos aqui vale muito mais do que uma torre numa posição aberta com rei exposto como essa, né? Então, ótimo. Por isso não dá para tomar, o peão tá defendido. E por isso a partida seguiu com o cavalo H5. E agora temos o lance G3 controlando os saltos deste cachorro. E é o irmão daquele urso, ele quer vingar. E agora torre E7 foi jogado. Bispo B2. Ó, vamos entender aqui esse torre E7. Fala, mas de novo aqui o negócio é só tomar esse peão agora. Agora é só tomar. Você tá de brincadeira. É só tomar. É o ataque de Sotomac. É só tomar aqui. Mas aqui agora E5, né? Mais uma vez está acontecendo esse ataque. E aí você vai ter essa sequência maravilhosa aqui, ó. Tem um ataque descoberto aí, que bonitinho. Bispo toma, seguida de dama toma, seguida de Sotomac. O ataque de Sotomac. E se você achar que dá para tomar aqui por conta dessa belezeira, você vai jogar bispo toma e depois de peão toma cai esta torre aqui, portanto as brancas estariam ganhas. A partida segue, portanto, com o lance torre E7, olha que doideira, né? O que ele tá fazendo? Essa outra torre falou assim, cara, esse peão tá cravado, faz alguma coisa, a torre se enfiou na frente. É uma torre, pô, é sério, não tem melhor amiga para essa torre do que a outra aqui, elas são... Pode confiar pro resto da sua vida. A partida seguiu com o lance bispo B2, protegendo agora o peão central. Torre de F em E8. Torre de D em E1, toda a pressão aqui no peão central. Dama vem para F6 com uma ameaça aqui de alguma coisa no futuro. Por enquanto aqui tá defendido. Vamos ver qual que é a ideia aqui desse lance, né? E a partida segue com o lance rei G2. Tá colocando pressão aqui no peão central mais uma vez, né? Agora olha que bonito, o Sindarov segue com rei G2 e mais uma vez não dá para tomar aqui o peão. Não dá para fazer o Sotomac, porque torre F3 e a dama tem que continuar defendendo o bispo, e aí torre F5 ataca a dama, ataca o cavalo, ataca o bispo e já era. Good game, game over, brancas melhores. Por isso, dama E6 foi jogado. Notem que o Sindarov defendeu esses 2 peões com uma maestria gigantesca, né? Uma maestria absoluta. É muito difícil isso, tem muito cálculo aqui envolvido. A partida segue agora com o lance torre F3 e aqui... cavalo volta para casa de F6.
Peão toma, foi jogado. Cavalo D7. Aqui também podia jogar peão toma. Aqui ele quis ser chique, o Svani. Aqui ele quis ser chique. Ele falou, não vou jogar peão toma porque, não sei, tá vindo um bispo A3. Aí acho que ele quis ser chique aqui. Eu não sei o que ele ficou com medo de peão toma aqui. A verdade é essa. Eu não consigo entender. Vou confessar que eu não consigo entender porque que ele não tomou. Porque se ele toma aqui bispo A3, qual que é o problema? Torre D7, né? Eu não tô vendo problema nenhum em tomar o peão. Eu acho que ele quis ser chique e jogou cavalo D7 aqui. Ele falou, vou jogar um lance profundo. E tudo bem. Vamos ver como segue o jogo. Peão toma, dama toma. E aqui torre F4 exclama, trazendo mais uma proteção aqui pro peão, que vai ser bem atacado. Cavalo E5 foi jogado atacando um dos defensores do peão central. Torre D1 traz mais uma proteção, torre D7 pesa, bispo E2 faz a proteção, dama atacada sai, e aqui temos trocas, e bispo C1 jogado pelo Sindarov, e agora temos o lance dama em E6, H4 controla um pouquinho a casa de G5, o cavalo vem para G6, ataca a torre, torre vem para F5, e agora caiu o peão central, dama toma, torre toma, parou, vamos fazer um pequeno balanço aqui, para, o ataque João Kleber. Agora é o seguinte, meus... Nossa, quem pegou essa referência é das antigas. João Kleber. Ó, pessoal, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Para. 2, 4, 6 peões, 2, 4, 6 peões. Duas peças menores. Aqui há um equilíbrio material. E parece que posicional também. O Sindarov estava melhor e tal, mas o Svani conseguiu ali eliminar o peão central. Das brancas recuperou material e a posição tá ok, mas o final tá longe de ser fácil e o Sindarov tem um pouco mais de tempo no relógio. Bispo F3, torre atacada. Torre E5, melhor lance da posição, atacando a torre em defesa. Torre G5 deixa a torre protegida. H6 ataca a torre fala, não tem mais outra opção. Eu poderia jogar a torre G4, mas aqui temos torre toma, cavalo toma. E olha que beleza agora. Bispo por B7. Quem de vocês jogaria esse lance? Levanta a mão. Todos que levantaram a mão podem largar o xadrez. O xadrez não é pra vocês. Brincadeira, calma pessoal, não é bem assim. Muitos de nós jogaríamos esse lance, né? Mas esse lance não é bom, por incrível que pareça. E o melhor lance foi jogado bispo E4. O problema de bispo por peão é cavalo D3. O cavalo ganha acesso para essa casa e tá atacando o peão. E a ideia não é nem tomar esse peão, a ideia é colocar o cavalo aqui em C5. Claro que se jogar um bispo aqui, você vai trocar antes. Então, por exemplo, o bispo está atacado, o bispo D2 e aqui cavalo C5 e não por F2, atacando aqui o peão de A4, galera. Grande mestre é grande mestre, por isso que é grande mestre, é profissão deles, né? É outro nível, é um nível absurdo. Então não dá para tomar o peão em B7 por conta dessa sequência. Certamente essa é a razão que passou pela cabeça deles muito rapidamente, né? É legal a gente ver qual é o nível de um grande mestre, né? A gente vai entendendo cada vez mais o nível de grande mestre, quanto mais a gente se aprofunda no xadrez. Quando você ainda não tem muita noção, você pensa, o grande mestre é um carinha aí legal, um carinha bacana, né? Um carinha fortinho. Quantos anos eu preciso para virar grande mestre? Não é assim que a gente pensa? Quantos? Uns 2, 3 anos? 5, vai? Não é assim, não é assim. O grande mestre, você tem que comparar ele com um atleta olímpico. Quantos anos para você virar um medalhista olímpico das Olimpíadas, da ginástica olímpica? Talvez nunca, não é isso? É sério. Não significa que você não possa fazer ginástica olímpica e que não possa tentar ser um atleta olímpico, né? Mas não vai ser muito fácil, vai ser bem difícil, não é para todos, né? Então, assim, xadrez é para todos. Ser grande mestre, não. Tanto que só tem na história do Brasil 15. Vocês acham que teve mais de 15 pessoas que tentaram ou não? Sim, né? Milhares, né? Então, o que eu tô falando é verdade, né? Eu não tô sendo pessimista nem nada disso. É realidade, é sério, é muito difícil. É um dos títulos mais difíceis do mundo, de qualquer assunto. Pode comparar com PhD, é fichinha. PhD, se quiser, você faz, né? Com todo respeito ao PhD, você vai ter que se dedicar, se esforçar, tudo, né? Mas querer, você consegue na maioria das vezes, né? Agora, o GM, não. Bom, seguimos aqui. Essa variante aqui,
as pretas teriam igualado, né? A partida seguiu com o lance bispo E4, controlando a casa de D3. Temos agora o lance H5 e aqui F3 foi jogado. G6, controla as casas claras, dá um pouquinho de escape aqui para o rei. Rei F1 foi jogado. Cavalo vem para D7 e agora G4. Que legal aqui, não tomando o peão de B7. Sempre está existindo essa ideia. O bispo aqui pelo menos ainda pode defender o peão. Que legal, né? Cavalo F6 ataca o bispo e o peão. E agora sim, com o cavalo distante, bispo por peão, mas agora tá caindo em G4, o peão toma. Mas aqui primeiro o bispo G5. Opa, atacou o cavalo e tá atacando aqui o peão. E se você jogar um rei G7, talvez seja a melhor chance aqui do Svan, porque depois de bispo toma, rei toma e peão toma, é verdade que as brancas têm um peão a mais, mas são bispos de cores opostas. Não é muito simples ganhar esse final. Não sei se dá para ganhar esse final, sinceramente eu não sei. Se você põe essa posição no Stockfish, o Stockfish fala que está equilibrado. Não é uma posição ainda de table base, porque tem muita peça ainda no tabuleiro. O table base é só até 7 peças ele resolveu o xadrez, mas aqui a gente tem muito mais do que isso. Um final bem complicado aqui, eu não tenho certeza se as pretas conseguem defender o empate. Eu acho que o Svan ficou com receio por conta da possibilidade da criação de um peão passado e tudo mais. Eu acho que ele ficou com receio e por isso não foi para essa linha, mas talvez fosse a melhor chance. Se bem que esse lance que foi jogado também é muito bom. Cavalo D7, porque vai de novo para esse tema. E agora F por G4 e cavalo C5. Que beleza, hein? Bispo atacado vem para C6 e cavalo por A4 segue o baile. Cara, que loucura. Bispo F6, o ponto todo, olha como o xadrez é difícil. Aqui tinha que jogar esse. Esse peão não tem defesa. E é muito importante controlar a casa de F6 aqui, não deixar jogar esse bispo F6, que vai defender o peão, que o bispo vai ficar numa excelente diagonal, vai restringir o rei. Então aqui o melhor lance da posição seria rei G7, olha o detalhe, né? Então aqui o Svan, com pouco tempo no relógio, não teve a frieza de jogar esse lance. Seguiu capturando o peão, o que muitos de nós faríamos também, mas agora bispo F6 e agora o rei ficou enjaulado, o peão está protegido. Bispo C5 parece uma boa. Vamos ver como segue. Aqui com o bispo C5 com essa ideia de eliminar o defensor do peão. Parece legal. Rei E2, o rei vem para o jogo, olha o que o Sindarov faz. Cavalo vem para B6, rapidamente o rei chegou no jogo, mas muito rápido. E esse rei aqui ficou preso, né? Notem isso, não adianta, ele não consegue sair. Por isso, A4 foi jogado, C4, que beleza de final. E agora o bispo está controlando a casa de promoção. A3 foi jogado, rei C3, bispo em F8 para ir para aquela ideia de pegar o bispo lá em G7. No entanto, aqui a melhor seria o lance A2. Aqui esse seria o melhor lance da posição. Rei B3 aqui, ou rei B2. Se rei B2, cavalo por C4. Se rei B3, o bispo está controlando, o peão está atacado. Bispo E7 seria um super lance. Atacando o bispo, que não pode ser, porque aqui ele está protegendo a casa de promoção. E também atacando o peão de H4. Olha que super sequência seria aqui para o Svan, né? Mas às vezes a gente acha que está tudo perdido e não encontra essas sequências aqui. Aqui as pretas se seguram, queira ou não. A gente tem um final aqui com chances para os dois lados, né? Então não houve a frieza aqui de jogar esse lance A2. A partida seguiu com bispo F8 na ânsia de jogar bispo G7, mas agora rei B3 encosta no peão. Bispo G7 chegou, é verdade, mas agora o único lance da posição jogado pelo Sindarov, o lance do Karpov aqui, bispo D8. Uou! Aqui temos o lance bispo em E5, o melhor lance seria cavalo por C4, porque se você capturar aqui, simplesmente o peão vai promover e aqui a partida poderia ir embora de uma maneira confusa, que continua não podendo tomar por conta da promoção, o bispo está controlando aqui essa diagonal, não dá para avançar o peão porque tem duas peças, continuaria a partida de uma maneira bem confusa e a gente não sabe realmente aqui se as brancas conseguiriam ganhar ou não numa posição como essa. Parece que as pretas poderiam lutar pelo empate. Bispo E5, no entanto, foi jogado. Não, porque agora C5 ataca o cachorro. Cavalinho A4 foi jogado. Você não pode capturar o cavalo agora. O Sindarov não pode capturar o cavalo por conta desse peão que vai ser promovido.
Por isso, bispo E7 foi jogado agora aqui pelo Sindarov, protegendo o peão, mantendo o contato no peão de A3, que a essa altura já sabe o seu destino. Rei G7 foi jogado e agora sim o destino se completa. E agora esse cavalo que por enquanto estava garantido, agora ele sabe que a casa está caindo. Cavalo B2 foi jogado, rei B3. F5 tenta o contra-jogo, peão toma. B6 dispara o peão. Temos trocas e o cavalo vem para D3. Aqui, cuidado, hein? Todo cuidado é pouco aqui nessa posição. Você avançar o peão aqui, rei F7, vai para cima do bispo. Bispo A3 seria o único lance para controlar o cavalo. Bispo B8, dá para ganhar. As máquinas falam que dá para ganhar aqui, mas tem maneiras melhores. Rei C4, atacando o cavalo. Cavalo F4, cavalo ficou longe, bispo D7, ameaça agora aqui o peão. Temos o lance de cavalo G2, por enquanto aqui está protegido, mas se você capturar aqui, cuidado, os cavalos, eles dão duplos, e às vezes a gente se esquece disso. Por isso, rei D5 ganha um tempo aqui sobre o bispo G3 foi jogado, e agora sim, bispo por peão, porque depois do duplo de cavalo, o rei consegue proteger o bispo agora. Por isso, o cavalo por H4 foi jogado atacando o bispo E4, e esse cavalo não joga mais. Se ele jogar, o bispo toma, e é exatamente o que acontece. Cavalo G6 foi jogado os lances finais aqui, simplesmente bispo toma. E nessa posição, Frederic Svane, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui ele vai ter que recuperar a peça, mas aí aqui, bispo D6, acabou o jogo, né? Você vai promover. Bispo F2, aqui vai jogar um bispo A7 ainda. Aqui você só promove e ganha o jogo. Você traz pra dama. Não, esse aí empata, cuidado. Esse aí empata. Rei e bispo não ganha de rei. Aqui dá um trabalhinho, né? Vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. Rei C6, o rei vai tentar encostar. Dá um trabalhinho ganhar esse final aqui. Rei B5, rei E6, ó. Vamos dar um trabalhinho danadinho, ó. Aqui você encosta no bispo, o bispo tem que sair. E aí acabou, né? Aqui você vai promover. Agora, aqui, essa é a técnica, né? Aqui não dá tempo de jogar isso daqui. O rei também não consegue encostar. Aqui acabou. Muito bem, galera. Bora dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. E a gente teve, 95,8% de precisão pro Sindarov. O que é isso? 91,5% pro Svane. Jogou bem demais, mas não foi suficiente. E aqui a gente vê o que aconteceu nessa quinta rodada. Aqui o pessoal do chess.com consertou aquele bug lá, mas ele já voltou o bug, viu? Tem que descer aqui, ó, clicar nessa seta aqui, ó. Tá vendo essa seta? Aqui no meio da... Pronto. Clica na seta que aí dá tudo certo. Levon Aronian empatou com Arjun Erigaisi. Ó, aqui a gente já vai vendo quem são os caras que podem ter vaga para o torneio de candidatos, hein? Só 3. Vamos ver quantos tem e quem são. Levon Aronian Erigaisi empatou. Sevian Wei empataram. Grebinev e Ezipenko. Cara, quem é esse Grebinev? O cara tá detonando. Ele simplesmente expulsou MVL. É o McFly. George McFly. Danil Dubov contra Sam Shankland empatou. Temos Donchenko contra o Lekonlien, empatou. Temos Nodirbek Yakubev, é o outro do Uzbequistão que eu não lembrava. Um é Abdusattorov, o outro é Sindarov, só que um é Nodirbek Abdusattorov. É 2 Nodirbek e 2 Ov. Nodirbek e Yakubev. Só que um deles é um triângulo, né? Vocês entenderam. São 3 só, hein? Gabriel Sargisian, o armênio. Caraca, pesos pesados. Martinez empatou com Pentala Harikrishna. Caramba, Sindarov contra o Svane. Meus amigos, essa galera toda, o Sindarov foi o único que venceu nessa rodada. Lembrando que todas essas duplinhas aqui jogam de novo amanhã. E a gente pode ter definições aqui. Em quantas pessoas tem que vocês contaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 2, 16 jogadores. Depois já cai para 8, 4, 2 e assim por diante. Meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!